ok? Dando continuidade ao webinário de jovens pesquisadores, para finalizar a sessão da manhã, desse último dia, a gente tem o prazer de contar com a presença de Fernanda Andrade da Silva, da Universidade de São Paulo, e ela vai expor uma palestra intitulada Lyapunov Theorem for Generalized ODEs with Application in Control Theory. Fernanda, a tela é toda sua. Muito obrigada. Eu vou falar sobre os teoremas de Lyapunov para EDOs generalizadas e vou dar uma aplicação em controle. Esse é um trabalho baseado com outros trabalhos de contribuição com a professora Márcia Federson, da Universidade de São Paulo, professor Rogério Grau, da Universidade de Norte de Colômbia, professora Jaqueline Mesquita, da UNB, e o professor Eduardo Tum, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, para começar, eu vou falar um pouquinho da integral de Hinstock-Kurzweil. Depois eu vou introduzir o que é uma EDO generalizada, vou falar sobre estabilidade, os teoremas de Lyapunov e, por fim, vou fazer a aplicação na teoria de controle. Bom, a gente sabe que a integral de Riemann ela tem algumas limitações. Por exemplo, a gente sabe que toda função limitada é Riemann integrável só se o conjunto de descontinuidade dela tiver medida nula. Além disso, se a gente tem uma sequência de funções limitadas Riemann integráveis que convergem pontualmente para uma função, essa função do limite pode não ser Riemann integrável. E tanto na integral de Riemann quanto na integral de Lebesgue, a gente não tem que toda derivável é integrável, toda derivada é uma função integrável. Então, por causa disso, em 1955 e 1957, Kurzweil e Hinstock desenvolveram um novo conceito de integral, que hoje é conhecida como integral de Hinstock-Kurzweil. Bom, a grande vantagem de se estudar esse tipo de integral é que agora a gente consegue integrar funções, por exemplo, altamente oscilatórias ou de variação limitada. Então, a gente vai ver que a gente tem um conjunto maior de funções integráveis do que aquelas que se constituíam da de Riemann e da de Lebesgue. Bom, para isso a gente vai pegar um intervalo AB da reta e a gente vai definir uma divisão marcada como sendo uma coleção finita de pontos intervalos. Então, subintervalos SI-1, SI de AB e tau i são as marcas desses subintervalos, ou seja, tau i está no subintervalo SI-1, SI. E a gente vai pegar uma função positiva chamada de calibre. A gente diz que uma partição marcada é delta fina sempre que os subintervalos da nossa partição, ou seja, SI-1, SI, estão contidos nesse intervalo maior, tau i menos delta de tau i mais delta de tau i. Nesse caso, então, a gente tem que o comprimento dos nossos subintervalos ele pode variar. Diferente da integral de Riemann, que o comprimento do nosso subintervalo são constantes. Bom, um lema importante é que, dado um calibre, dado uma função positiva, saindo de AB chegando na semirreta positiva, sempre vai existir uma partição delta fina. Assim, a gente consegue definir a integral de Kurzweil. Então, a gente vai pegar uma função definida de AB cartesiano a B, chegando em x, onde x é um espaço de Banach. A gente diz que essa função é Hinstock-Kurzweil integrável sobre AB, se existe um elemento i em x, tal que para todo epsilon maior que zero, existe um calibre delta de AB, tal que para toda partição delta fina d de AB, esse somatório aqui é menor que epsilon. Então, nesse caso, a gente denota a integral de Hinstock-Kurzweil como esse D maiúsculo, e a gente usa a convenção que a integral de A até B é igual a menos a integral de B até A, sempre que A é menor ou igual que B. Bom, nisso a gente também tem outros tipos de integral, como, por exemplo, a de Perron-Stieltjes. A gente pega uma função
duas funções, f e g, definidas de AB, chegando em R, e define U de tal t, sendo f de tal, g de t, então o somatório da nossa definição da integral de Henstock-Kurzweil fica um somatório do tipo Perron-Stieltjes, e nesse caso a integral de Kurzweil é igual à integral de f, a integral de Perron-Stieltjes de f com respeito a g. Além disso, se a g é a função identidade, então a gente diz que a f é simplesmente Perron integrável. E também, de novo, a integral de Perron vai coincidir com a integral de Henstock-Kurzweil. Bom, vamos ver algumas vantagens, então, de usar esse calibre sem ser constante, né? Uma vantagem é que a gente consegue aí ter uma maior variação na escolha do comprimento dos intervalos. E por causa desse fato, a gente consegue integrar funções de variação ilimitada, altamente oscilatórias, e tendo vários pontos de descontinuidade. Bom, outra vantagem é que a gente pode tomar subintervalos de conjunto de pontos finitos ou contáveis, cuja união dos comprimentos seja arbitrariamente pequena. Bom, como o total do comprimento é bem pequeno, esses comprimentos não vão contribuir na soma de Riemann da nossa integral. Um exemplo é a função de Dirac, que a gente sabe que não é Riemann integrável, mas a gente pode escolher o calibre delta sendo arbitrariamente pequeno nos intervalos dos pontos racionais e nos pontos irracionais tanto faz, né? Porque a função vai ser 1. Então, com esse calibre delta desse jeito aqui, sendo delta de t igual a epsilon sobre 2 elevado a i mais 1, se t é igual a um RI racional, e 1 se t for irracional, como o epsilon pode ser arbitrariamente pequeno, a gente consegue aí a somatória de Riemann ser menor do que epsilon, e, portanto, vai ser Kurzweil integral. Bom, um outro exemplo, uma outra vantagem é que a gente pode escolher a marca da nossa divisão marcada aonde a nossa função tem comportamento ruim. Um exemplo é essa função f, definida de 0 em R, dada por f de t igual a 1 sobre raiz de t, se t está no intervalo aberto em 0 fechado em 1, e 0 se t é igual a 0. Bom, essa função aqui ela não é Riemann integrável, mas a gente pode escolher nosso calibre tal que na primeira marcação a f seja 0. Então, a gente está pegando a primeira marcação onde a f dá problema, ou seja, onde a f é descontínua, e no resto da função, ela é limitada, ela é contínua, então a soma de Riemann já vai dar certo. Então, essa função aqui é um exemplo de uma função que é Kurzweil integrável e não é Riemann integrável. Bom, outra vantagem é que, usando esse calibre não constante, a gente consegue melhorar alguns resultados clássicos, como, por exemplo, o teorema fundamental do cálculo. Então, a gente pega f uma função grande, f maiúsculo definida de AB em R e f minúsculo de AB em R também, duas funções, e a gente assume que a f maiúsculo ela é diferenciável e sua derivada é igual a f. Então, o teorema fundamental do cálculo para a integral de Henstock-Kurzweil diz que a integral da fzinha é igual a f. Bom, note que nesse teorema a gente não tem nenhuma hipótese adicional na f, diferentemente na versão de Riemann, que a gente tem que a fzinha é Riemann integrável, ou na versão para a integral de Lebesgue, que a gente pede que a f seja absolutamente contínua. Bom, uma outra vantagem é que a integral de Henstock-Kurzweil, como eu disse antes, ela engloba a de Riemann, a de Lebesgue e a de integral de Riemann imprópria. E uma pergunta bastante comum é: existe uma função que seja Henstock-Kurzweil integrável, mas não seja Lebesgue ou Riemann? E a resposta é sim. Se a gente pegar a f definida por essa integral aqui, e pegar a g como a derivada da f, a g vai ser altamente oscilatória, ela não é Lebesgue integrável, porque ela não é em norma integrável, mas ela é Kurzweil integrável.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho da EDO generalizada. Vou pegar X um espaço de Banach, O um subconjunto de X aberto e um intervalo qualquer da reta, um T0 mais infinito. A gente vai definir ômega como conjunto O cartesiano, o intervalo T0 mais infinito, e vai pegar uma função f saindo de ômega chegando em x. A gente diz que uma função x definida no intervalo AB chegando em x é solução dessa EDO generalizada com condição inicial x de tal zero igual a x0 no intervalo alfa-beta, se tal zero está no nosso intervalo, e além disso o x de t está em ômega para todo t em nosso intervalo alfa-beta. Além disso, essa igualdade aqui sempre ocorre para todo S no intervalo, onde essa integral aqui é no sentido de Henstock-Kurzweil. Bom, a definição de solução não nos dá muita informação sobre as propriedades da função x. Então, por causa disso, a gente introduz uma nova classe de funções f, para quais a gente consegue informações mais específicas sobre a solução da nossa EDO generalizada. Bom, então, a gente vai pegar h, uma função não decrescente, e a gente diz que f saindo de ômega chegando em x está na classe f de ômega h, se a norma de f de x S2 menos f de x S2, S1 aqui no caso, desculpa, é menor ou igual que o módulo de h de S2 menos h de S1 para todo o x S2, x S1 em ômega, e essa desigualdade aqui embaixo também ocorre para todo ponto x, y em O e S2, S1 no nosso intervalo alfa-beta. Bom, só para lembrar o que é uma função regrada, então a gente tem uma função definida num intervalo, chegando num espaço de Banach. A gente disse que ela é regrada se os limites laterais à direita e à esquerda existem. Nesse caso, a gente escreve f pertencendo a g do intervalo alfa, beta, x, e se além disso a gente assume que a f é contínua à esquerda, então a gente fala que f pertence a g menos de abx. Bom, com essa definição, eu consigo dar as propriedades da solução da nossa EDOG se a F da nossa EDOG pertence à classe F de ômega H. Então, a primeira propriedade, que não lida necessariamente com a solução, é que a norma da integral de Kurzweil da df de z aqui é sempre menor ou igual que o módulo da h, onde essa z aqui é só uma função regrada, não precisa necessariamente ser a solução da nossa EDOG. Essa desigualdade aqui também ocorre. A função que pega t e leva na integral de Kurzweil, de Henstock-Kurzweil, de alfa para alfa fixo até t, é regrada. Se x é solução da nossa EDOG por essa condição aqui, como h é não decrescente, e pela definição da solução, a gente vai ter que x é de variação limitada, e também por causa dessa desigualdade aqui, a gente vê que a x é contínua em todos os pontos em que h é contínua. Isso é bem importante porque em alguns resultados a gente pede que h seja contínua à esquerda. Então, logo de cara, a gente vai ter que a solução da nossa EDOG também é contínua à esquerda. Bom, em 2018, a Márcio, o Rogério e a Jaque provaram o seguinte resultado. Se a F está na classe F de ômega H, onde H é não decrescente e contínua à esquerda, e além disso, se x0 e S0 está em H, são tais que esse limite aqui está em O, então vai existir uma única solução maximal da nossa EDOG, onde esse ômega aqui pode ser ou não ser infinito. E ser solução maximal significa que a gente não consegue nenhuma função com um intervalo maior do que esse que seja a solução da EDOG. Bom, vamos ver um pouquinho a correspondência entre EDOG e uma EDO clássica. Então, aqui eu vou pegar uma EDO clássica, né, a derivada de x igual a f de xt. A gente sabe que a solução dessa EDO clássica é dada por essa equação aqui, x de t igual a x de t0, mais a integral aqui no sentido de Perron de t0 até t. Né?
E, além disso, a gente sabe que essa integral aqui, ela pode ser aproximada por esses dois somatórios aqui. Bom, desse jeito, se a gente pegar e definir f grande de xt como sendo exatamente a integral de Perron da f, a gente vai ver que essa diferença aqui, ela pode ser aproximada por essa integralzinha aqui. Ou seja, a integral de Kurzweil, por definição, é a aproximação desse somatório que vai ser aproximada pela integral de Perron da f pequena. Bom, desse jeito, a gente tem que essas duas integrais têm valores iguais, e assim, se x é solução da EDO clássica, então x vai ser solução da EDO generalizada. Por outro lado, se x é solução da EDO generalizada, então x vai ser solução da EDO clássica. Bom, a gente tem isso não somente para a EDO clássica, a gente também tem para equações diferenciais impulsivas ou em medida, equações diferenciais funcionais, equações dinâmicas em escala temporal, equações integrais, estocásticas e vários outros tipos de equações. Então, para todos esses tipos de equações que eu falei aqui, a gente tem uma correspondência da solução dessas equações com a solução de uma EDO generalizada. E isso é bom porque se a gente consegue um resultado para a EDO generalizada, por causa dessas correspondências, a gente tem automaticamente o mesmo resultado para todos os outros tipos de equação. Então, vamos falar um pouquinho de estabilidade para a EDO. Bom, essa aqui é a linha de tempo, né, de estabilidade que foi estudando para a EDO generalizada. Então, entre 1941 até 2009, foi-se estudado somente estabilidade variacional, começando pelo Schwab. Em 2015, a Márcia Jaqueline e o Edward estabeleceram resultados sobre estabilidade regular para a EDO generalizada, estabeleceram alguns os teoremas de tipo de Lyapunov e aplicaram esses resultados para a equação diferencial funcional em medida. Em 2019, os mesmos autores, junto com o Rogério, estabeleceram resultados para estabilidade de Lyapunov e também aplicaram os resultados para medida, equação diferencial em medida e equação diferencial em escala temporal. Bom, nesse ano foi publicado o nosso artigo que faz o inverso dos teoremas de Lyapunov para a estabilidade regular, e a gente também aplicou esses tipos de teorema para a equação diferencial funcional em medida. E ainda esse ano a gente tem um artigo submetido que fala sobre a estabilidade de Lyapunov, limitação uniforme de EDO generalizada, e fazendo esses resultados, usando o funcional de Lyapunov para a EDO generalizada, a gente consegue aí controlabilidade para a equação diferencial em medida. Bom, então vamos ver o conceito de um funcional de Lyapunov para uma EDO generalizada. A gente pega a V definida no intervalo da reta T0 mais infinito, cartesiano O, onde O é um subconjunto qualquer de um espaço de Banach. A gente diz que essa função é um funcional de Lyapunov com respeito à nossa EDO generalizada, se para todo x em O, essa função aqui é contínua à direita. Se existe uma função crescente B, tal que B de 0 igual a 0, e V de t de x é sempre maior ou igual que B norma de x para todo xt pertencente ao cartesiano T0 mais infinito, e para toda a solução da nossa EDO generalizada, a gente tem que a derivada direita, que é definida como limsup de eta indo para 0 pela direita, de V de t mais eta, x de t mais eta, menos V de t, x de t sobre eta, é sempre menor ou igual que 0. Bom, em alguns artigos, os autores substituem essa condição 3 por a condição do funcional ser não decrescente ao longo de soluções, que é essa condição aqui. Bom, se essa função aqui é não decrescente ao longo de solução, é claro que o que está aqui em cima já é menor ou igual que 0, né? Então, essa condição 3' implica 3. Na EDO clássica, a gente tem que o funcional de Lyapunov ele é sempre contínuo, então a gente consegue provar que essa condição 3 implica 3', que é a derivada de Dini.
Mas, no caso de EDO generalizada, como o nosso funcional de Lyapunov é apenas contínuo à esquerdo, para mostrar que 3 implica 3 linhas, a gente tem que assumir que essa função aqui, ó, que sai de t e chega em v de t, x de t, também é contínua à direita. Bom, a gente vai pegar a nossa EDOG, a nossa EDO generalizada, vai assumir que existe solução trivial, e a gente diz que a solução trivial é estável se para todo S0 maior ou igual que T0, epsilon maior que zero, existe delta dependendo de epsilon em S0, tal que se x0 está em x, tem norma menor que delta, então a norma da solução da nossa EDOG, ou seja, a norma de x de t é menor que epsilon para todo t no intervalo da solução maximal. Além disso, ela é dita uniformemente estável ou Lyapunov estável, se ela é estável e delta independe da nossa condição inicial. Bom, em 2019, os autores provaram o teorema do tipo de Lyapunov, né, que se diz que se a gente tem um funcional de Lyapunov definido aqui numa bola fechada de x, e além disso, existe uma função contínua crescente A, tal que A de 0 é 0 e V de TZ é menor ou igual que A, norma de Z, e V é não decrescente ao longo das soluções maximais, então a solução trivial da EDOG generalizada é uniformemente estável. Bom, e nesse ano a gente provou o inverso desse teorema, ou seja, a gente provou que se X é se a solução trivial é uniformemente estável, então vai existir um funcional de Lyapunov com respeito à nossa EDO generalizada, satisfazendo essas duas condições, a existência da função A e V sendo não decrescente ao longo de solução maximal. A gente também tem teoremas do tipo de Lyapunov para limitação uniforme. Então, a gente vai pegar de novo a F na classe, a gente diz que a nossa EDOG é uniformemente estável se existe, dado alfa maior que zero, existe uma constante m, tal que se a norma de x0 é menor que alfa, então a norma da solução da nossa EDOG vai ser menor que m, tá? Em 2017, a Márcia, o Rogério, a Jaque e o Edward provaram que se existe um funcional com respeito à EDO generalizada, tal que satisfaz, existe uma função P contínua, tal que V de Tx é menor ou igual que P, norma de x, e V é não decrescente ao longo de solução, então a EDO é uniformemente limitada. Esse ano a gente provou o inverso, ou seja, se a solução é uniformemente limitada, então existe um funcional de Lyapunov satisfazendo as mesmas condições do teorema do tipo de Lyapunov. Além disso, se a solução trivial, se a função trivial é solução da EDO generalizada, pelo teorema inverso do Lyapunov para a estabilidade, a gente consegue provar passar aqui rapidinho. Estabilidade uniforme para uma EDO generalizada implica estabilidade uniforme para uma EDO perturbada. Limitação para uma EDO generalizada implica instabilidade para uma EDO generalizada e uma EDO generalizada é uniformemente limitada sem somente ser uma EDO perturbada é uniformemente limitada. Então, agora eu vou falar sobre a aplicação para a teoria de controle. Bom, nosso objetivo é ter condições necessárias e suficientes para um sistema de EDO generalizada perturbada, né? Então, que a gente tem uma perturbação, ser assintoticamente controlável. Então, para isso, a gente vai pegar x no espaço de Banach, ômega definido em todo x, cartesiano T0 mais infinito. Aqui a gente tem que pegar T0 sendo maior ou igual que zero. A gente vai considerar essa EDOG perturbada em que U é a nossa função de controle e vai assumir que a f de 0t menos f de 0s é igual a zero para todo t e s no intervalo T0 mais infinito. Ou seja,
a nossa EDOG vai admitir solução trivial. Além disso, a gente vai pegar a F tendo na classe épica de ômega H, onde H é não decrescente, contínua esquerda e limitada. A gente vai definir, vai denotar como x barra a solução dessa EDOG aqui perturbada, com condição inicial x barra de T0 igual a xi e controle U. Bom, a gente diz que a nossa EDO generalizada é assintoticamente controlável se satisfaz a parte global, ou seja, para toda condição inicial que se em x, existe uma função de controle U, tal que x de t, que é a solução da nossa EDOG generalizada perturbada, é definida para todo t maior ou igual que t0, e além disso vai para zero quando t vai para infinito. A nossa solução é Lyapunov estável e, além disso, a gente sempre consegue controles limitados. Ou seja, existe eta e k, tal que se a norma da xi é menor que eta, então o controle que a gente tomou na primeira parte e na segunda parte também vai ter norma limitada. Onde a gente considera a norma de uma função como sup dessa função. Bom, usando os teoremas de Lyapunov, a gente consegue provar que uma EDO generalizada perturbada é assintoticamente controlável se e somente se existe um funcional de Lyapunov com respeito à nossa EDOG sem perturbação, e esse funcional de Lyapunov tem que satisfazer que existe uma função contínua e crescente, A, satisfazendo A de 0 a 0, e V de TY é menor ou igual que A norma de Y para todo x em x. E é isso. Eu preparei também teorema de Lyapunov para estabilidade regular, mas eu acho que eu não tenho muito tempo. Então, obrigada pela atenção. Obrigado a você, Fernanda, pela excelente palestra. Então, a gente abre agora o espaço para perguntas, comentários. Estão me ouvindo? Eu acho que talvez eu tenha caído aqui um pouco. Fernanda, está me ouvindo? Agora sim, estava tremendo mesmo a sua voz, mas já voltou. Ah, então desculpa. Bom, então vou repetir. Obrigado, Fernanda, pela excelente palestra. Um tema bastante atual. Vocês vêm trabalhando aí com o grupo. E aí a gente agora abre espaço para as perguntas e comentários. Quem tiver alguma pergunta, por favor, abra o microfone ou coloque aqui no chat. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui, vai encorajando os demais, Fernanda. Fernanda, você poderia voltar aí no slide 53? Sim. Você considera a EDO 4, né, com controle, não é isso? Isso. Então, você consegue esse item I, esse que você chama de Global Part, para essa EDO, no seu resultado? Isso, para essa EDOG aqui. Eu consigo só por causa dessas implicações. Então, aqui, quando eu falo a EDOG perturbada, é a com controle. E aqui é a sem controle. Então, eu consigo estabilidade de Lyapunov para EDOG sem controle, implica na estabilidade de Lyapunov para EDOG com controle. E vice-versa. Então, por causa desse resultado, eu consigo provar... Cadê o 53? Desculpa. Eu consigo provar a parte global e a segunda parte. Mas, por exemplo,
esse controle você encontra, não é isso? Você encontra um Isso. controle de maneira que isso aí acontece, não é isso? Isso. Certo. E o controle ele tem que satisfazer o quê? Por exemplo, qual é a propriedade que você encontra? Eu estou perguntando isso porque eu fico pensando numa equação que tem um segundo membro, que é, pode gerar, por exemplo, um blow-up, né? Vai Uhum. depender muito de como é esse controle. Aí eu queria só saber qual a propriedade desse controle que vocês encontram. Ele só é, porque tem a propriedade 3, né? Mas você tem alguma propriedade adicional que permite que a solução vá a zero? Então, a gente vai assim, ó, o resultado em si, perdão. O resultado diz, ó, a nossa EDOG com controle é assintoticamente estável se somente se existe o funcional de Lyapunov. Então, a parte que você está perguntando seria a volta, né? Se existe o funcional de Lyapunov, então ela é assintoticamente controlável. E como que eu defino esse controle, né? Bom, se existe o funcional de Lyapunov, eu com os inversos de Lyapunov, a gente tem que a solução dessa EDOG aqui, ela é estável. E também ela é limitada. E pelo aquele diagrama que eu mostrei, a solução da 4 também vai ser estável e limitada. Então, eu posso, por exemplo, tomar o controle como zero, que a minha solução dessa EDOG aqui, sem controle nenhuma, já vai satisfazer todas essas três definições. A pior parte é a ida, né? Se eu assumir que é assintoticamente controlável, ou seja, eu assumir a existência desse controle, é eu mostrar a existência do funcional de Lyapunov. Essa é a parte mais complicada. Porque aqui a gente tem que a solução com controle é uniforme, é estável. Então, a gente tinha que provar que uma solução da EDOG perturbada ser estável implica dela não perturbada ser estável. Essa foi a parte mais difícil. Então, exibir o U é a parte mais fácil, porque ele pode ser o zero, por exemplo, pode ser a função identicamente nula, nesse caso, para esse teorema, né? Sim. Ou sendo a função constante igual a que sim, também dá certo. Ok. Alguma pergunta adicional? Algum comentário? Deixa eu dar uma olhada Ô, aqui no Fagner, chat. você estava querendo saber as condições Oi, sobre a oi, Márcio. U? Era isso? Não, porque, por exemplo, se Que você tipo de considera U você pode ter? Não é isso? é Eu que estava você entendendo que encontra, era... né? Que você É, encontra, né? Porque o controle você encontra, põe né? lá, Fer, que condições sobre a U você põe para querer que isso aconteça? Então, é porque, como é um C e somente C, se eu já. Ai, cadê? Se eu tenho que existe um funcional de Lyapunov para essa EDOG aqui, eu tenho que mostrar que é assintoticamente controlável. Então, eu tenho que mostrar que existe uma U. Pelo que eu entendi que o Wagner estava perguntando, é como que ia ser essa U. Eu falei, É, por a existência do funcional de Lyapunov, eu consigo mostrar que a U pode ser a função constante sendo igual a xi, por exemplo. Se eu pego a U de t sendo igual a xi para todo t, como estabilidade para EDOG sem perturbação vai implicar estabilidade para EDOG com perturbação, eu vou ter essa condição 2i. Agora, ela ser definida para todo t e ir para zero quando o t vai para zero, isso daqui acontece porque a U de t é igual a xi. Então, se a gente considerar a solução da EDOG, é x de t igual a x de t0 mais a integral da f em relação a x barra. Né? Mas aqui vai ser sempre, o x0 é sempre xi. O U de t também é sempre xi. Então, isso realmente vai para zero. Vai ser como se a gente tivesse uma solução constante para um t bem grande.
Eu não sei se eu respondi bem a pergunta, mas Não, se a gente está na volta. eu entendi o que você disse. Muito obrigado. Alguma pergunta, algum comentário adicional? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Só congratulações aqui. Ok, Fernanda, muito obrigado mais uma vez pela excelente palestra. Obrigada. E até a próxima. Muito obrigada.